Se temos hoje uma Secretaria de Estado para o Turismo, e na minha opinião devíamos ter um Ministro para o Turismo, temos um Ministro para o Mar, temos um Ministro para a Agricultura, e não temos um Ministro para a Indústria, que até deve ser efetivamente um motor da economia portuguesa, porque a riqueza em Portugal, ou noutros países, vem, acima de tudo, do trabalho e do emprego. Bem-vindos ao Pontos por Soldar. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pontos por Soldar, podcast onde falamos sobre a indústria portuguesa. O meu nome é André Ferreira e hoje estamos aqui com o engenheiro Carlos Martins, chairman da Martifer. Para quem não conhece a Martifer, é importante dizer que é um nome incontornável da indústria portuguesa, uma empresa cotada em bolsa, com volume de negócio já atingia cerca de 250 milhões de euros. Já tem fábricas espalhadas por todo o mundo, no Brasil, Estados Unidos, Austrália, Polónia, executou projetos de alta visibilidade internacional, que vale, por exemplo, todas as infraestruturas para o Mundial de Futebol do Brasil de 2014. Tem obras com arquitetos de renome, como Santiago Calatrava, o Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, ou Gare de Monge, na Bélgica. E com a crise de 2010, a Martifer passou por momentos difíceis, mas desde 2017 se encontra bem. O engenheiro Carlos Martins fundou a Martifer um ano após ser licenciado, com 26 anos, com o seu irmão e com o engenheiro António Bastos. Engenheiro Carlos Martins, muito obrigado por estar aqui. Eu lhe agradeço. E se calhar começávamos este episódio onde o episódio do Sr. João Carlos nos deixou. Segundo ele diz que existe falta de união na indústria metalomecânica e que é isso que está a prejudicar o setor como um todo. Ele acredita que hoje em dia falta um mentor para replicar o que foi feito por si e pelo seu irmão há cerca de 15 anos. Qual é a sua opinião sobre isto? A indústria metalomecânica é muito mais vasta do que a indústria da metalomecânica para a construção, vulgarmente chamada construção metálica. O setor é gigante cá em Portugal, é o primeiro setor exportador de Portugal. O setor da metalomecânica, e isso se diz, vem da competitividade das empresas portuguesas para exportarem uma cifra tão elevada. Eu julgo que, efetivamente, em Portugal não existe hoje força de união entre os empresários. Não me refiro só à metalomecânica, mas em termos gerais. Julgo que as confederações ou as associações empresariais não defendem hoje, de uma forma capaz, aquilo que deviam defender a indústria. Está-se a perder em força muito grande. Basta ver que Portugal não tem um ministro da indústria, nem um secretário de Estado para a indústria. Portanto, diz bem do peso institucional que hoje a indústria tem ao nível do governo. Isto é lamentável, mas se temos hoje uma Secretaria de Estado para o Turismo, e na minha opinião devíamos ter um Ministro para o Turismo, temos um Ministro para o Mar, temos um Ministro para a Agricultura, e não temos um Ministro para a Indústria, que até deve ser efetivamente um motor da economia portuguesa, porque a riqueza em Portugal, ou noutros países, vem, acima de tudo, do trabalho e do emprego. E se ao trabalho e ao emprego conseguirmos juntar exportações, estamos a criar riqueza para todos. É que acho que por aí há efetivamente muita coisa a fazer. Depois, dentro do setor da metalomecânica, existe a Associação da Indústria dos Metalomecânicos, tem feito alguma coisa por setor. Dentro do setor da construção foi criado então, um bocado por nossa inspiração, o setor a Associação da Construção Metálica e Mista, em que, através de 2 ou 3 impulsionadores, conseguimos reunir à mesa todo o setor, não só ao nível daquilo que é a construção metálica em si, mas depois universidades, fornecedores de equipamentos, fornecedores de pinturas, ou seja, tudo quanto nasceu à volta disso. E essa associação criou-se com sucesso porque as pessoas aderiram. Começou a fazer um congresso de 2 em 2 anos, onde conseguimos trazer pessoas muito importantes de fora. Conseguimos, dentro no curso de Engenharia Civil, conseguimos criar uma cadeira
de estruturas metálicas, que passou a ser obrigatória, que era uma coisa que não existia. Mas a associação nasceu para, acima de tudo, criar mercado, perceber como é que podíamos exportar ou internacionalizar dentro do setor da construção metálica, formar pessoas no setor, ou seja, como é que o setor da construção metálica, em termos daquilo que era a engenharia de detalhe, se podia ligar aos outros materiais, ou seja, criar essa capacidade, tentar que o setor da construção, que foi sempre um setor pouco evoluído tecnologicamente, passasse a não ser só estaleiro, mas com uma parte significativa fosse pré-fabricação feita dentro das próprias fábricas. Portanto, ou seja, também um enfoque na produtividade, e acho que conseguimos ter sucesso nessa área, e acho que dentro do setor da metalomecânica há um caminho gigante que pode ser feito. Basta ver, por exemplo, a indústria automóvel, e agora o desafio da economia circular, e os metais são recicláveis, logo aí tem uma grande vantagem. O desafio da transição energética, portanto, ou seja, a metalomecânica está muito associada à energia. A mobilidade sustentável, portanto, ou seja, vai haver efetivamente uma transição ao nível das infraestruturas de eletricidade, mas também do hidrogênio, com uma grande componente metalomecânica associada. Ou seja, eu vejo no setor da metalomecânica uma parte importante daquilo que é a economia do futuro, e para isso, obviamente, as empresas têm que se organizar. O mundo é global, está menos global, ou seja, há políticas hoje protecionistas que fazem com que o mundo esteja menos global, e isso faz com que as empresas da metalomecânica, que são na sua maioria empresas muito pequenas, a única possibilidade que têm para o grande desafio que aí vem é mesmo a união, porque o esforço de internacionalização é gigante, e se for feito em parceria, pode ser muito mais barato. Ter um técnico, ou ter um técnico comercial no exterior, custa muito dinheiro. E se for aproveitado não só para uma empresa, mas para várias empresas, obviamente esses custos são significativamente reduzidos. Eu vejo que há aí trabalho a fazer, e efetivamente precisamos de uma liderança mais forte e de alguém de uma forma desinteressada, se organize, mas que sem liderança não há nada. Às vezes as empresas têm alguma dificuldade, que acham que quando abrem as suas portas estão a expor-se, estão a mostrar aquilo que acham que é uma coisa muito delas. Todas as empresas são diferentes. Mesmo duas empresas que fazem exatamente a mesma coisa, têm exatamente as mesmas instalações, têm exatamente o mesmo equipamento, basta que o líder seja diferente para que a empresa seja completamente diferente. E a ideia de que nós somos convidados a esconder o que quer que seja, isso é tudo um engano. Quando temos alguma coisa boa, temos que a mostrar. Temos que fazer com que... E hoje em dia, a empresa não pode viver só para o dia de hoje. Ou seja, aquilo que eu estou a mostrar hoje foi aquilo que eu comecei a pensar há 3 ou 4 anos. Porque eu já estou a pensar naquilo que vou fazer há 4 ou 5 anos. Portanto, eu não tenho nenhuma dificuldade em mostrar aquilo que tenho. Antes, pelo contrário, é da crítica que os outros fazem sobre aquilo que eu ando a fazer que eu posso efetivamente melhorar e ser melhor e, portanto, poder avançar. Você falou aqui de várias questões importantes, mas se calhar pego nesta última. Falou um pouco da liderança e como a liderança transforma a empresa. Na sua opinião, qual é a principal diferença entre um líder e um empresário? Geralmente há o empresário, há o líder e há o gestor, e depois há o empreendedor. Ou seja, está quatro figuras completamente diferentes. Às vezes, ser um bom empreendedor não significa que seja um bom empresário. Ser um bom empresário não significa que seja um bom empreendedor. Portanto, ou seja, há aqui, efetivamente, que juntar todas as competências das várias pessoas. O empreendedor é alguém que tem a capacidade de criar coisas novas. Ou seja, além de andar nas escolas e aprender empreendedorismo, essas coisas todas é alguma coisa que nasce, faz parte do seu gene, ou seja, herdou, fez-se, mas ou viveu em ambiente empresarial e foi evoluindo, ou já nasceu.
Portanto, hoje em dia, claramente, o líder da Motofil é um empreendedor, mas herdou efetivamente uma empresa que já era do pai e ele próprio continua a ser um empresário e um empreendedor. Mas ele era sempre um empresário, porque o pai dele, que foi empresário e empreendedor, passou para ele um nome, que é a Motofil, e uma empresa, e ele não teria necessidade de ser empreendedor para ser empresário. Herdou uma empresa, e como herdou uma empresa, automaticamente é empresário. Depois há outras pessoas que têm esta facilidade. O empreendedor é alguém que consegue ter uma ideia e materializá-la. Ou seja, ter uma ideia do zero e depois encontrar o caminho para que essa ideia se possa materializar. Isso é um empreendedor, principalmente. Às vezes, o empreendedor consegue ter uma ideia e consegue materializá-la, mas depois, como nasceu com esta capacidade de ter necessidade de fazer coisas novas todos os dias, ele acaba por não ser nem um bom empresário, nem um bom gestor. Ou seja, é esta capacidade evolutiva das pessoas que faz com que todas as pessoas sejam diferentes, mas que faz com que efetivamente haja lugar para todos. E depois depende da dimensão das empresas e do modo como elas são geridas. E depois, outra coisa que também é fundamental, que é quando uma empresa só tem um dono, olhamos para ela de uma maneira. E então aí o dono, o gestor, o empreendedor, eles praticamente se confundem, nós não sabemos onde é que começa um, onde é que acaba o outro. Quando a empresa tem vários acionistas, então aí é possível perfeitamente identificar o papel do empresário, o papel do líder, o papel do empreendedor e o papel do gestor. Eu tenho várias empresas e tenho sócios de todas as empresas, e hoje a Martifer é uma empresa que tem 2 acionistas de referência, sou eu e o meu irmão e a Motengil, e nós estamos todos sentados do mesmo lado. Do outro lado está a equipa de gestão, em que nós, de uma forma muito profissional, determinamos objetivos, damos responsabilidades e pedimos contas. Ou seja, nós, os acionistas, estamos de um lado, a gestão está do outro lado, para cumprir aquilo que aprova connosco, obviamente, com o nosso apoio diário, porque o que nós queremos é que a vida lhes corra bem, porque nós somos os principais beneficiários disso. E o engenheiro Carlos Martins foi empresário e empreendedor. Quais é que foram os principais desafios nesta sua carreira de 30 anos? Penso que começou com 26, não deve estar muito errado. 32 quase. 32. Quais são os principais desafios que teve nestes anos? Tive muitos desafios. Aprendi muito ao longo destes 32 anos. Eu comecei com 26, eu e o António Bastos e o meu irmão Jorge. Depois o António acabou por sair quando a Engil nos bateu à porta porque queria participar no capital da Martifer. Ele aproveitou essa entrada da Engil para se dedicar a uma carreira mais académica, que era isso que ele gostava mais de fazer. Entretanto, tivemos muitos desafios. Nós tivemos a Martifer nasceu do zero absoluto, portanto, com um capital social de 22.500 euros, quando começou em 1990, e rapidamente atingiu um patamar de liderança. Portanto, nós quando começámos, identificámos que nos anos 90 havia efetivamente um programa muito interessante da Comunidade Económica Europeia, na altura, agora a União Europeia, para que as empresas se modernizassem, criassem instalações mais capazes, e portanto nós, no setor da indústria, e principalmente fazendo armazéns e naves industriais, rapidamente proliferámos por aí fora e com base nesse dinheiro que vinha um pouco da União Europeia para apoiar os empresários a melhorar as suas instalações. Depois percebemos, efetivamente, que a construção metálica podia ser muito mais do que armazéns e, portanto, preparámos para outro mercado que estava a surgir, que era o mercado dos centros comerciais. Há um boom de centros comerciais nos anos 90 e, efetivamente, a maioria dos centros comerciais queria uma estrutura metálica mais complicada, mais nobre, mais bem feita, mais bem executada, e tinha também, inseriu-se naquela altura também o conceito da fachada de alumínio, do alumínio, das clarabóias, e portanto começamos a caminhar por aí. Entretanto, veio
veio a organização do Euro de 2004 em Portugal e nós aí, pronto, quisemos, efetivamente, estar na primeira linha dos estádios, dos 10, fizemos a construção de 5. E quando chegamos a este topo dos estádios, fazer coberturas de estádios a 60 metros de altura, com palas com 60 metros em consola, nessa altura achávamos que tínhamos todos os skills para poder iniciar uma internacionalização. E foi aí, em 99, 2000, iniciamos a nossa internacionalização para a Espanha. Entretanto, depois, a partir daí, fomos evoluindo e fomos tentando perceber o que é que o mercado queria, quando é que nós podíamos estar, se queríamos mais foco, mais concentração, ou se podíamos diversificar. E percebemos que as energias renováveis podiam ser o caminho, portanto começámos a fazer uma fábrica de torres eólicas, comprámos uma empresa na Alemanha de tecnologia e fomos avançando por aí fora. E, portanto, em 2007, também muito pressionado pelo mercado, para a vontade de crescer, fomos à Bolsa em 2007, Bolsa de Valores de Lisboa, e depois a partir daí começámos a ter algumas dificuldades, porque em 2008 dá-se a crise subprime nos Estados Unidos, e isso apanhou-nos com uma dívida muito grande. Portanto, tínhamos que fazer um percurso inverso. Portanto, praticamente fomos ao chão. Em 2011, 2012 passámos por momentos muito complicados. Até que em 2014 os acionistas resolveram fazer um aumento de capital na Martifé, apostar na empresa e a partir daí criar a dimensão correta, com uma gestão mais profissionalizada, que pudéssemos estar preparados para outras dificuldades que surgiram. Surgiu no ano passado a questão desta questão da pandemia, do Covid, e a Martifé passou completamente ao lado, até agora, da pandemia. Está hoje capitalizada, tem uma dívida de 3 vezes a EBITDA, portanto, ou seja, hoje está no mercado de dívida, se quiser outra vez, porque conseguiu fazer esse percurso. Reduziu-se drasticamente, chegou a ter quase 4.000 funcionários, hoje tem cerca de 1.400. Portanto, fez o percurso e encontrou a sua dimensão certa. Contribuiu para isto. Efetivamente, nós demos aquele passo gigante de ficar costaleiro na Malvina do Castelo, que hoje vale cerca de 1/3 do nosso número de vendas e é um projeto muito bem sucedido. Conseguimos fazer uma coisa em 2014, quando estávamos a passar por dificuldades mesmo tremendas, e eu perguntava-me a mim próprio se nós íamos conseguir vencer aquela crise. Efetivamente, podia ter sido mais fácil deixar cair e começar-me qualquer coisa ao lado, mas não. Eu conheço alguns empresários que caíram, as empresas caíram, mas eles conseguiram se reerguer e conseguiram, com os erros do passado, aprender a fazer coisas fortes no futuro. Nós conseguimos mais do que isso. Nós conseguimos, e fomos ao chão, e levantámos-nos do chão com uma carga às costas gigante. Naquela altura tínhamos uma dívida próxima dos 400 milhões de euros. Não tínhamos quem nos financiasse e, portanto, tínhamos uma gestão de tesouraria muito apertada dia a dia. Mas conseguimos hoje chegar aqui. Portanto, ou seja, nós libertámos de uma carga grande que tínhamos às costas, que era a dívida, e conseguimos hoje chegar onde chegamos. Obviamente, isto se a Martifé foi um case study, até a ida à Bolsa, naquele percurso que fez, hoje começa a ser outra vez um case study, como é que uma empresa que passou por tantas dificuldades conseguiu reerguer-se. Isto contribuiu efetivamente para que nós hoje sejamos muito mais cuidadosos naquilo que é a avaliação de oportunidades que nos surgem, na avaliação do risco que fazemos todos os dias quando estamos a negociar com um cliente. Criamos um modelo de governo muito forte, muito estanque, muito preocupado não no crescimento, mas naquilo que é sustentabilidade, na dimensão correta da empresa, e a partir daí não termos uma pressão gigante na carteira de encomendas para aceitarmos contratos menos bons, ou contratos menos bons economicamente, menos bons financeiramente, ou inclusive é que nos tenham algum risco que nós que não queiramos aceitar. Portanto, temos esta folga. E, portanto, nós conseguimos este percurso todo, e nada melhor do que ter memória, lembrar a história, ter memória para saber o que é que nós passamos e que não queremos voltar a passar por momentos tão complicados como aqueles que nós já passamos. E isso é um ativo fundamental. Portanto, isto é muito importante, porque quando nós estamos bem, e nós vemos que os outros vão ao lado de vez em quando, vão caindo, nós achamos sempre que eles são incompetentes e que aquilo a nós não nos acontece. Não. Há ciclos na vida das pessoas, há bons momentos, há maus momentos, há coisas que efetivamente mal nos podem acontecer, nós temos de estar preparados para isso.
Portanto, e as pessoas que nunca tiveram um percalço acham que não vão ter, mas vão ter. Mais dia, menos dia, o azar bate à porta e não há nada melhor do que estar preparado para isso. Falando um bocado daqueles que vão ao lado, o engenheiro Carlos Martins tem uma relação de longa data com o Sr. João Carlos Novo e com a Motofil. Há algum episódio que recorde ou queira falar sobre como é que começou essa relação? Falar do Sr. João Carlos Novo, ficávamos aqui algumas horas a falar sobre ele, porque o João, de facto, é um ser humano de uma dimensão invulgar. Portanto, é uma pessoa que tem alguns valores com os quais eu partilho. Portanto, ele é uma pessoa da família, fala da família com paixão, do pai, da mãe, da irmã, dos sobrinhos, da mulher e dos filhos, fala mesmo com paixão. Já ouvi a chorar a falar da família, portanto, estás bem. Ele é um homem de paixão, portanto, é um homem que ele é uma coisa por dentro, outra coisa por fora. Portanto, ele é das pessoas mais frágeis que eu conheço, mas tem aquele ar de quem vai quase uma casa abaixo, só com o murro, mas depois desmorona-se. E, portanto, ele é uma pessoa afável, amigo do seu amigo, e portanto, ele, por um amigo, é o que ele quiser, tira tudo e dá tudo. Portanto, é uma pessoa, é um homem, é um humano, tem uma dimensão humana invulgar. Portanto, efetivamente, eu tenho a sorte e a felicidade de ser amigo dele, e ele faz questão de ser meu amigo. E eu, às vezes, quando não estou de acordo com algumas coisas com ele, como amigo dele que sou, digo-lhe: não estou de acordo com isto, é que não estou de acordo com aquilo, mas participei em alguns episódios dele de rir. Portanto, ou seja, porque conta-me histórias às vezes que, efetivamente, não há nenhuma pessoa igual a ele, quer dizer, é uma pessoa diferente. Espero que Deus lhe dê saúde por muitos anos, porque ele precisa de saúde para a energia que ele tem, para aquilo que ele pensa em fazer, isso tudo. Já lhe recomendei que ele agora começasse a ter preocupação com o peso, porque o excesso de peso constitui-se uma dificuldade no futuro. Ele é uma pessoa muito alegre, muito focado na Motofil. Ele nunca se dispersou, e, portanto, ele teve sempre este foco na Motofil e aqui, isto tudo. Mas podia contar aqui muitos episódios, mas lembro-me o primeiro de todos. O primeiro de todos, deve ter sido em 93, 94, a Motofil a passar algumas dificuldades nessa altura, até porque em 93 houve uma crise. Portanto, houve uma crise em 83, depois houve uma crise em 93, e houve uma crise em... E então, ele analisa muito bem o seu cliente. Portanto, ele estuda o cliente, ele olha como é que eu vou fazer a aproximação a este possível cliente. Então, em 93 já nós começámos a andar nas vistas, 93, 94, a marca já começava a ser falada. E ele, naquela altura, fazia máquinas de soldar e motores elétricos, mas acima de tudo, umas máquinas de soldar muito rudimentares. Começou a perceber que se eu me colar à liderança do setor, eu vou ter sorte com isso. Então, um fornecedor qualquer dele, não sei, não me recordo o nome, foi lá levar as coisas quaisquer, que não me lembro se era aço, o que era, e teve lá um acidente que partiu umas chapas de uma plativanda que havia lá naquela fábrica lá em São Bernardo. E então o João aproveitou uma coisa que valia 1000 euros, naquela altura era medidas a trocados, para ser desta forma que eu vou fazer com que o Carlos Martins venha aqui tirar umas medidas para me fornecer ali uma chapa. E então, naquela altura, o João teve ali um momento que foi muito engraçado, que, por um lado, por outro lado, eu já cá estou há muitos anos e tu estás a começar, mas por outro lado, portanto, eu sou engenheiro, e portanto, eu estou aqui, criou-se ali um momento ali de alguma tensão entre nós os dois, porque ele tinha necessidade de me tratar bem, porque já percebia para onde é que eu ia perceber para onde é que ele queria ir, mas por outro lado, aquilo tem que ser à minha maneira, e é assim, porque tem que ser assim, ponto final.
E, e então chegou e cumprimentou-me. E o meu encarregado que estava lá naquela altura, que era o Sr. Armando, teve algum comentário qualquer que eu não me lembro. Então ele dirigiu-se a ele, naquela do calão, e o encarregado olhou para mim e disse assim: como é? É para continuar para irmos embora. Isto ficou, mas seja, é para continuar para irmos embora. Não, vamos continuar. Pronto, a partir daí, este foi o primeiro episódio, a partir daí o João percebeu que efetivamente ele tinha que mudar a sua vida, a Motofil tinha que ser muito mais do que aquilo que era, e tinha necessidade de avançar para novos produtos, para nova tecnologia, e o mercado é muito conservador. O mercado geralmente não compra uma máquina só porque vê uma fotografia, ou não compra uma máquina com alguém que lá vai vender uma máquina, mas que esta máquina não é minha, é de um concorrente meu, mas eu venho cá dizer que sou capaz de fazer esta máquina. Portanto, nem ela vale a pena. Portanto, eu, para comprar uma máquina, uma coisa é uma obra, outra coisa é uma máquina. Uma máquina tem que funcionar. Se não funcionar, não vale nada. É por isto que ela existe. Então, ninguém compra uma máquina sem ver uma máquina a funcionar. E então, o João percebeu que, tendo uma boa relação com a Martin Fair, eram 2 em 1. Primeiro porque a Martin Fair teria disponível para fazer alguns ensaios, não na compra de máquinas, mas na compra de soluções. Ou seja, mais do que uma máquina, uma solução para resolver um problema. E, portanto, ou seja, ele sabia que nós tínhamos esta disponibilidade e sabia que se eles têm essa disponibilidade, eu posso fazer da Martin Fair a minha banca de ensaios. E, portanto, vou para lá fazer testes com eles até que a máquina esteja a funcionar. E fez várias máquinas connosco. Primeiro o robô a funcionar com leitura óptica. Depois, quando fizemos a fábrica das torres, metade dos equipamentos para a fábrica da energia eólica foram quase protótipos. E foi ele que os fez todos. Então ele sabia que eu tenho ali um banco de ensaios. Eu não quero saber se perco dinheiro ou não perco dinheiro. Isso não me interessa. O que me interessa neste momento é fazer este esforço de desenvolvimento em conjunto com eles. Porque depois da máquina estar testada, basta eu chegar a um lado qualquer e dizer que esta máquina está a funcionar na Martin Fair, que curiosamente é líder do mercado, que o mercado é muito mais fácil. Portanto, ele percebeu isso e teve sempre esta relação connosco. Portanto, de que a Martin Fair, efetivamente, pode ser hoje a minha plataforma para poder desenvolver a tecnologia, porque depois de eu ter a tecnologia, ela vai evoluindo de uma forma natural. E seguiu por aí. Portanto, e depois ele percebeu que o setor da construção metálica é um setor pobre e evoluiu para setores muito mais interessantes. Obviamente evoluiu mais exigentes, obrigou a pensar isto tudo, nomeadamente a indústria automóvel, a aeronáutica, a exportação. Ele teve que pensar a vida dele completamente diferente. As exigências são muito grandes e tem exigências do futuro gigantes pela frente, porque a tecnologia cada vez é mais uma commodity. Começa a estar acessível a toda a gente. Portanto, ele tem que pensar o futuro nessa base. Como é que ele vai posicionar a sua empresa no nicho de mercado que lhe interessa para poder sobreviver no futuro. É um grande desafio. Falando em desafios, atualmente ele também é chairman da Motofil. Na sua nova condição de chairman, penso que os seus desafios sejam outros. Vocês têm ligado durante muito tempo a funções executivas, ao dia-a-dia da empresa. Agora, já nem tanto. Quais são os seus desafios futuros? Ou os desafios agora? Como é que vê esta transição? Eu posso-te dizer que eu sou chairman da Martin Fair. No modelo de governo que foi criado, temos uma reunião do Conselho de Administração mensal. Depois eu tenho uma reunião à segunda-feira com o CEO, que é o Engenheiro Pedro Duarte, onde ele me conta basicamente aquilo que ele sempre tem que me contar e onde eu lhe dou conta daquilo que eu acho que devíamos fazer diferente. Mas acima de tudo, uma conversa muito informal, onde
ele me dá conta das dificuldades que tem e, acima de tudo, estou ali numa perspectiva de a nossa agenda, na nossa relação entre Chairman e CEO, assenta o que é que eu fiquei de fazer e já fiz ou não fiz, quais são as novidades desta semana e o que é que tu precisas da minha ajuda para o futuro. Portanto, basicamente é por ali. Portanto, nós não discutimos ali contas nem nada disso, discutimos basicamente problemas que possam surgir, clientes que possam estar com esta ou com aquela dificuldade, apoio comercial se for necessário, porque você conhece as pessoas e, portanto, basicamente é por aí, mas é o papel de Chairman, eu faço, e depois, fora disso, a única coisa que eu lhe posso dizer é que eu levanto-me às 6 horas da manhã e que chego às 9 horas da noite muito cansado. E às 10 horas geralmente estou a dormir. Portanto, ou seja, eu chego a casa cansado. Chego a casa cansado porque ando a fazer uma série de coisas. Portanto, eu estou a fazer uma série de projetos. Eu, em 2017, passei mais de 50% do meu tempo fora de Portugal. No ano passado, tive 2 semanas fora de Portugal. Também, a pandemia também fez com que assim seja. Fui uma vez ao Japão e fui uma vez à Roménia. Mas estou a fazer uma série de projetos que alguns já estão a faturar, outros vão ver a luz do dia, mais dia, menos dia. Mas posso dizer, por exemplo, que continuo muito interessado na energia. Estou a acompanhar muito perto o processo do hidrogênio dentro da Martifer. Portanto, fui eu que iniciei esse processo e cada vez que iniciei o processo eu acompanho de perto. E, portanto, estive ligado até setembro a todo aquele concurso do hidrogênio em Portugal. Tenho apoiado a Martifer na parte fotovoltaica, naquilo que estamos a fazer nesta fase. Depois, na parte da mobilidade elétrica, eu tenho uma participação numa empresa que se chama KPLC, que tem carregadores elétricos e pensa muito nessa área, e já está fora da Martifer, que lá está, a partir do zero, nasceu na incubadora aqui na Universidade de Aveiro, tem 3 anos, já fatura mais de 1 milhão de euros, portanto está a seguir o seu percurso normal, tem 8 funcionários, está a correr bem, essa área está a avançar, naturalmente. Depois, nesta área da mobilidade elétrica, estou a desenvolver um projeto com a BP, mas já pensada mais na mobilidade sustentável, nos carregadores elétricos, nos carros elétricos e toda essa área. Estamos a fazer um projeto aí que já está a avançar. Depois, também participo numa empresa que estamos a ver como é que vamos trazê-la para Portugal, mas que faz autocarros elétricos na China, e já estamos a representá-los em Portugal, mas a ideia é ter um projeto mais alargado nessa área. Portanto, ou seja, eu acredito que o carro está na vida das pessoas, o carro elétrico vai ser muito barato no futuro, a energia para o carro elétrico vai ser muito barata no futuro, não polui, e com base nisso, o carro elétrico vai ser uma praga dentro das cidades, porque se é barato, não polui, e a energia é barata, o acomodismo das pessoas vai fazer com que eu leve o carro para a cidade, o que não vai ser possível. Ou seja, as cidades vão limitar a entrada dos carros no seu núcleo mais urbano. E eu aí acredito que há uma oportunidade, temos a olhar para isso, como é que podemos participar nisso, nomeadamente esta questão dos autocarros elétricos. Já pensa neste projeto, que é um projeto muito urbano e ligado para a parte dos urbanos. Depois, estou a fazer um projeto pessoal também bastante engraçado, aqui na Ria de Aveiro. Portanto, ou seja, a partir deste ano, de agosto, a Ria de Aveiro vai ter o primeiro navio-hotel. Ou seja, é um trabalho. Comprei um navio usado e estou a transformá-lo na Naval Ria, e espero que em agosto já esteja a funcionar. Consegui um cais dedicado na Costa Nova e, portanto, vamos fazer este projeto, e este projeto é o primeiro projeto, um projeto mais abrangente para o turismo da Ria de Aveiro, que lá está um turismo muito sustentável, e que a ideia era tentarmos criar um turismo sustentável na Ria de Aveiro, alicerçado basicamente em gastronomia,
principalmente a gastronomia da Ria, e a ideia seria criar, à volta da Ria de Aveiro, um circuito de arte urbana, em que pudesse ser visitada não só da parte da Ria, mas também da parte da terra, em que juntasse aqui 5 a 6 municípios. Os 2 primeiros projetos estão a avançar. O segundo projeto é uma torre de observação, com 120 metros de altura, que consegue ver do lado de cima a Ria toda, inspirada também numa peça de arquitetura, ou seja, juntar arte, arquitetura, gastronomia, ou seja, criar aqui um conceito sustentável na Ria, o que é difícil, porque mete os organismos, mete o Ministério do Ambiente, o ICNF, todos esses organismos, portanto, desde que o projeto seja sustentável, desde que faz todo sentido fazê-lo. Este projeto é um projeto que eu moro ali, portanto gostaria de contribuir desta forma diferente para dinamizar uma região nessa área, sem que isso cause um problema ambiental. Fica bem claro sobre isso. Depois, também fora da Martifer, nós temos uma participação naquela empresa que faz as bebidas vegetais aqui em Vagos, ou seja, faz leite de soja, bebida de soja, de noz, de amêndoa. Portanto, esse projeto também está a avançar bastante bem. Nós estamos agora a construir uma segunda fábrica na Holanda, para fazer o mercado do norte da Europa. Portanto, o setor agroalimentar, numa perspectiva saudável, também me interessa. Estamos a avançar para esse ponto. Depois tenho um projeto também muito engraçado, que é um projeto em Vila Real de Santo António, ao largo de Vila Real de Santo António, que vamos afundar 10 navios. Esta ligação depois com Viana do Castelo fez com que eu visse por aí. Vamos afundar 10 navios e esses navios vão constituir-se como um local de mergulho, onde vamos criar efetivamente uma comunidade gigante de corais e portanto, ou seja, vai haver ali uma comunidade gigante de peixe, portanto, ou seja, tudo isso vai acontecer. O projeto é muito engraçado porque o projeto é a 10 km da costa, a 5 milhas da costa, tem uma plataforma com 60 metros de diâmetro, muito pensada na família, ou seja, eu posso ir no meu navio ou alugar um navio e ir a 10 km da costa, passar um dia no meio de uma ilha e que estou em pleno mar e essa plataforma é uma plataforma flutuante, mas é uma plataforma que está preparada para estar completamente estável. Eu sinto-me lá no meio do mar, onde como se estivesse só em terra, e depois a partir desta plataforma há mergulho, conforme disse, mas há outras atividades ligadas ao setor da náutica que vão surgir dali. Portanto, nós queremos que este projeto faça parte do circuito mundial do mergulho, ou seja, porque depois tem, evidentemente, infraestruturas de terra, nomeadamente hotéis que estão ligados connosco, portanto, e isto vai ser em Vila Real de Santo António, muito encostado à Espanha, em que é um projeto que já está a avançar há algum tempo e que vamos ver se conseguimos materializar no próximo ano. E isto já está a acontecer. Em paralelo, ando muito focado hoje a pensar nesta questão da economia circular, porque eu acho que a economia hoje, aquilo que há pouco tempo era lixo e ia para aterro sanitário ou para uma incineradora, num curto espaço de tempo, isso que ia para aterro sanitário e que nós chamávamos lixo, vai chamar-se matéria-prima e vai ser incorporada nos processos produtivos. Eu ando a olhar para isso com alguma atenção, porque acho que esse setor, além de ser sustentável, amigo do ambiente, vai criar muita riqueza. A pressão hoje no mundo por coisas novas faz com que a pressão sobre as matérias-primas seja gigante. E, portanto, a única possibilidade que há é efetivamente reciclar. Engenheiro Carlos Martins, eu sabia que isto ia acontecer. Nós temos mais conteúdo do que temos tempo. Por isso temos que acelerar para encerrar o podcast. E eu gostava de lhe fazer mais uma pergunta. Nós, do Pontos Solar, gostamos de encerrar o episódio sobre perguntas sobre o futuro. E você já me falou um bocadinho dos seus desejos para o futuro, mas voltando ao início da conversa, como é que vê a indústria, o setor da metalomecânica e das estruturas metálicas daqui a 10 ou 15 anos? Eu vejo que a indústria tem, efetivamente, um grande potencial. Apesar, há quem diga que a China é a fábrica do mundo, em parte, mas eu acho que há, efetivamente, depois outras oportunidades.
A indústria tem que pensar sempre numa perspectiva local, e essa será sempre uma oportunidade, ou pensar de uma forma global. A logística vai fazer com que os produtos possam circular muito facilmente, é verdade, e depois há uns que circulam mais, outros que circulam melhor. Há produtos que efetivamente a logística não conta, há outros que conta. Quando falo em indústria, falo sempre numa indústria de produto, ou seja, alguma coisa que é física. Eu acho que a Europa vai ter que pensar muito nisso, porque já chegamos à conclusão que, afinal, a Europa ficou para trás nesta questão da vacinação porque perdeu a sua capacidade de indústria. Os Estados Unidos rapidamente responderam, a China está a responder, e a Europa demorou a responder porque perdeu parte da sua capacidade industrial porque achava que aqui vamos desenvolver e vamos fabricar na China. Portanto, aqui há uma oportunidade gigante. Depois, a indústria será sempre o grande motor daquilo que é a atividade económica, quer queiramos, quer não. Ou seja, sem indústria não pode haver serviço nem a turismo, nem a agricultura. A agricultura pode haver, sim, porque pode haver a economia de subsistência. Mas é de certeza o ponto fulcral disto. E, portanto, há aqui uma oportunidade para que o empresário que queira encontrar o seu nicho, que saiba dimensionar a sua empresa no tamanho certo, vai ter muito sucesso. Às vezes é preferível ter... A Martifé chegou a faturar, o grupo todo, chegou a faturar cerca de 1,5 bi em 2010, agregando tudo. Porque tinha um setor da agricultura muito forte na Roménia, onde faturava 300 milhões, tínhamos a PRI, que faturava 600 milhões, depois tínhamos a metalomecânica, que faturava 300 milhões, ou seja, hoje em dia ficamos reduzidos a muito menos do que isso, mas temos a dimensão certa. Ou seja, uma das preocupações principais foi encontrar a dimensão certa. Portanto, o futuro de qualquer empresário deve ser encontrar o seu nicho de mercado e, dentro do seu nicho de mercado, encontrar a dimensão certa. Engenheiro, muito obrigado por ter estado aqui, pela nossa agradável conversa. Suspeito que vamos ter um segundo episódio mais para a frente. Para a malta lá em casa, se quiserem saber mais, vejam as notas do podcast, vejam os sites das empresas, da Motofil é motofil.com, vejam as nossas redes sociais e, é claro, os outros episódios do Pontos por Soldar. O primeiro foi com o Sr. João Carlos Novo, Chairman da Motofil, e o segundo com o Engenheiro Mira Amaral, que já foi Ministro da Indústria de Portugal. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Pontos por Soldar, um podcast produzido pela Motofil.